Iniciando a gravação, hoje, 13 de setembro. Como sempre, eu nunca lembro que aula que é, mas salvo engano é a sexta aula, já que não tivemos na semana passada. Ok, 13, aula 6. Só lembrando, porque agora eu olhei o nosso plano de aulas, né? E aí, está marcado para o dia 27 de setembro, daqui a 2 semanas, a nossa V1, ok? Então não percam isso da vista de vocês, para que a gente não tenha surpresas, ok? Na semana que vem eu falo, né, um pouco mais com relação a essa avaliação, porque é a primeira que vocês vão fazer comigo. Apesar de que, na semana passada, semana passada não, semana anterior, né, que semana passada não tivemos aula. Há 2 semanas atrás, no dia 30 de agosto, vocês já fizeram uma avaliação. Né? Não tinha o caráter de uma B1, não tinha o peso e a responsabilidade de uma B1, mas eu tive a oportunidade de conhecê-los e conhecê-las um pouco mais. E eu gostaria de começar a conversa dessa noite falando dessa atividade, tá? Primeiro, tá? Eu consegui fazer a leitura de parte das entregas de vocês e terminei a letra I, né, com a Isabela. No próximo, né, a próxima correção será a da Jennifer. Então começo a letra J e pretendo, né, poder fazer isso até amanhã para vocês, ok? Assim aquela ansiedade toda ela acaba passando, tá? Gostei bastante daquilo que eu li, né? Conforme eu leio as respostas de vocês, eu começo a ver alguns perfis. Isso é bom e às vezes nem tanto, né? Muitos de vocês entenderam a ideia da atividade, porque a preocupação ela não era com a nota. A preocupação era para ver se daquilo que eu tenho falado com vocês, se essas coisas têm ficado na cabeça de vocês, né? E fico bastante feliz quando eu vejo alguns termos que não são meus e que também não são de vocês. Isso mostra que vocês tiveram que pesquisar um pouquinho, que vocês não tiveram, e aí falando muito sinceramente, vocês não tiveram a preguiça de, vou colocar qualquer coisa aqui para acabar isso logo e eu poder finalizar e sair da aula. Sabe? Essa visão de que eu vou fazer só o necessário, ela é muito ruim, né? Eu sei que alguns de vocês não gostam de escrever, e aí vocês fogem rapidamente da escrita. Só que na área que vocês escolheram, vocês precisam ter a capacidade e a habilidade de argumentar, de discorrer sobre um assunto. Afinal de contas, vocês vão ter que conversar com clientes, vão ter que explicar para clientes, vão ter que justificar para o fisco por que fizeram desse jeito, por que não fizeram do outro, tá? Uma coisa que eu achei muito legal, e parabéns a todos e a todas, sem exceção, eu não vi muitos erros de grafia. É sério, eu não vi, né? Tem sim para falar que não, mas não é o meu papel ficar corrigindo isso. Mas me salta aos olhos, né, quando eu vejo. Tem em alguns pontos, tá? E aí cada um de vocês depois pode revisar. Tem alguns erros de concordância que eu estou falando isso, gente, porque profissionalmente eu quero o crescimento de todos vocês. Eu quero que vocês se apresentem para as vagas
Eu quero que vocês tenham um plano de crescimento. Eu quero que vocês entendam que usar tecnologia vai melhorar o desempenho profissional de vocês, tá? Só que não tem jeito. Para vocês alcançarem tudo isso, o cartão de visita que vocês têm é vocês se apresentarem, né? E aí vocês têm que se apresentar de uma forma, não digo perfeita, mas de uma forma exemplar. E a primeira coisa que chama a atenção é como você se coloca, como você se apresenta, tá? Por exemplo, e dessa vez eu não vou nem mostrar para vocês, mas um exemplo muito simples envolvendo tecnologia. Hoje eu recebi um e-mail com um currículo. Tudo bem, né, vocês mandarem currículo por e-mail? Tem algum problema? Alguém me ajuda aí. Tem ou não tem? O senhor fala de dificuldade? Não, de ser normal enviar currículo por e-mail, Rafael. É normal? Ah, creio que sim, professor. Eu sempre envio. Perfeito, é normal. Só que olha, o que me chamou a atenção? Eu tenho uma coisa que eu nem vou falar com vocês, que é uma tal de uma netiqueta, né? A etiqueta quando se usa a internet. Esse negócio é antigo, né? Vocês nem sabem disso. Mas qual que é a regra quando eu vou redigir um e-mail? Regra simples. Para é o destinatário, né? Espero que vocês não cometam aquela gafe de colocar todos os destinatários do e-mail no para, né? Se é para 5 pessoas, estão as 5 pessoas no para. Só vai estar as 5 pessoas no para se as 5 pessoas tiverem ações para tomar naquele e-mail. O que nem sempre é verdade. Você manda para um, os outros em cópia são para ciência. Só para saber que você mandou e para poder acompanhar o assunto. Ok? Então, normalmente eu tenho o destinatário do e-mail, quem tem que tomar ação, ou quem pediu aquela informação, está no para. E na linha de baixo, no com cópia, são as pessoas que vão receber aquele e-mail, só que elas não têm ação. É só para ciência, é só para saber que você mandou, que você fez aquela entrega ou que você fez aquela cobrança. Até aí tudo bem, né? Depois tem que vocês podem não usar, eu uso de vez em quando, que é o com cópia oculta, que é alguém que vai receber o e-mail, as outras pessoas não vão ver. Ok também. Tudo isso, gente, como vocês trabalham e atuam, quer sejam num programa de estágio numa empresa, quer sejam já contratados, em algum momento vocês entenderam como isso funciona. E se não entenderam, né, fica aí as recomendações hoje. Mas o que me saltou aos olhos? Assunto, né, subject. O assunto é para que nós possamos saber do que aquele e-mail trata, né? E normalmente ali o subject, o assunto, ele é curto, né? Ele não tem um texto muito longo. Mas eu recebi hoje um currículo onde no assunto a pessoa já colocou o texto inteiro do e-mail. E aí eu vou colocar para vocês, já que eu não estou compartilhando minha tela ainda, deixa eu ver se está aqui. Se eu não apaguei também, mas eu acho que eu não apaguei não. Eu vou colocar aqui, tem alguém esperando na antessala, mas eu já vou. Olha só, deixa eu ver quem eu vou colocar para dentro. Pronto, já coloquei. Eu vou colocar no chat, eu vou mostrar para vocês. Pronto, coloquei no chat o texto do assunto, tá? O assunto ali é o tópico, ok? Deem uma olhadinha no chat, qual que é o assunto que eu recebi.
E aí, no corpo do e-mail, não tinha nada, só o anexo. Então, por que eu estou mostrando para vocês? Porque eu falei que a forma como vocês escrevem é a primeira apresentação de vocês. Cartão de visita, né? E aí, erros básicos de escrita não podem acontecer. E eu cheguei nesse ponto porque eu falei para vocês que eu gostei bastante daquilo que eu li até o momento, né? Vocês não cometeram erros gritantes de ortografia. Isso é fantástico, tá? Porque por vezes eu recebo materiais que eles são de difícil leitura. E não adianta, e vocês vão precisar se comunicar, tá? Estou chamando a atenção desse texto aqui, por quê? Porque ele está errado, né? Se você manda um currículo assim, eu não sei, sinceramente, se eu vou dar 2 passos adiante, né? Porque as noções mínimas não estão sendo apresentadas. O que deveria ter aqui? Lá no assunto, envio de currículo na área tal. Só. E aí no corpo, colocar esse texto aqui. Gente, é coisa muito simples, mas que gera uma impressão ruim na primeira análise. E o recrutador, ele precisa olhar para o seu currículo e ter interesse nele. Então vocês fiquem bastante atentos com relação a como vocês se comunicam, tá? Voltando à resolução, eu gostei, eu vi termos que não eram meus, né? Pelo menos 2 pessoas até agora mencionaram o Gartner, né? Gartner é um órgão que ele produz muito material sobre tecnologia, muitos artigos, muitas análises, muitas pesquisas. Então, é um órgão renomado. Tá? Eu sei que vocês que colocaram o Gartner, colocaram porque vocês pesquisaram, mas é isso que eu queria, que vocês aprofundassem o conhecimento. E não tem nenhum problema em fazer isso. Me preocupa, e eu acho que eu vi 2, talvez 3 casos assim. Me preocupa quando vocês são econômicos nas palavras. Sabe aquela vontade de responder logo para acabar? Ou responder rápido porque não quer se comprometer. Sabe, não consegui identificar qual que era o motivo, só que não tem problema, não é crítica nenhuma não, tá? Só que quando você economiza demais naquilo que você vai dizer, que você vai explicar, a pessoa que está lendo o material não tem condições de conhecer vocês. E aí fica aquela impressão, escreveu pouco porque não sabe, escreveu pouco porque não deu importância à questão. Não que tenha que ser aquelas folhas enormes, não é isso também, gente, é o meio termo. Tá? Alguns de vocês colocaram 2 parágrafos em alguns pontos. Ok, suficiente. E aí, mais uma, né? Vocês precisam tomar cuidado com as respostas evasivas. Resposta evasiva é aquela que você dá quando você não quer se comprometer. Tá? E eu estou falando tudo isso pensando em recrutamento de vocês, em seleção, em vocês estarem disputando com outros candidatos. Isso faz a diferença. E numa atividade muito simples como era essa que eu pedi para vocês, quando você coloca frases evasivas, às vezes até sem intenção. Você não quer, né, se evadir do problema, mas você procura colocar seu texto de maneira que você não se comprometa e que você não erre, sabe? Exemplo, né? No meu desenvolvimento, eu vou procurar aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Eu estou me comprometendo com o quê nessa frase? Com nada. Eu vou aproveitar as oportunidades que surgirem. Se surgiu e eu não entendo que é uma oportunidade, eu não vou me comprometer. Então a gente não tem vínculo com o resultado. A gente coloca, eu respondi. Né? Mas isso que eu estou falando para vocês que são frases evasivas. Né? Diferente de alguns que colocaram, eu tenho um plano
né? Eu quero até o final do ano que vem poder me reposicionar, eu quero estar atuando na área, eu quero começar um curso tal, logo após a faculdade eu quero fazer tal coisa. Então ali você já está assumindo compromissos e de maneira indireta, quando você começa a externar essas coisas, naturalmente você começa a se cobrar. Poxa, eu falei que ia fazer tal coisa. Então eu preciso me policiar para fazer tal coisa, tá? Mas entendo vocês, né? Tem coisas ali que elas poderiam parecer subjetivas, mas aqueles, né, que olharam a correção, em todos os itens eu deixei ok, né, porque ali eu queria medir a capacidade de argumentação de vocês, a capacidade de buscar coisas que vocês já tinham em mãos, ou através de uma sequência de slides, ou através de algumas pesquisas que vocês poderiam fazer, né? Achei legal que alguém usou na resposta um slide que eu tinha colocado. Não tem nenhum problema, né? A pessoa foi lá e resgatou, buscou onde estava. E tudo isso, para mim, são formas de vocês irem trazendo de volta os conceitos e consolidando. Lendo mais uma vez. Quando você copiou e colou de algum lugar, o mínimo que você fez, você teve que pegar aquilo que colou e ler para ver se estava correto, se não tem um erro de português, se não se disposicionou a hora que você pegou o texto e colou. Então, nada mais era na semana passada do que uma estratégia de fazer revisão com vocês. Fazer revisão pensando em quê? Pensando na avaliação de vocês também, mas para checar se o que eu estava falando estava chegando até vocês. E daquilo que eu li, salvo, de novo, 2 ou 3 ali que me deixou em dúvida, eu creio que vocês conseguem e conseguiram entender um pouquinho do que se trata. Alguns de vocês, entendo, e aí é minha percepção, alguns de vocês estão aproveitando mais, né? Conseguir entender que tecnologia é importante, que tecnologia é ferramenta, que o uso de tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de vocês. Alguns de vocês, e aí eu fiquei em dúvida, também não preciso ter a resposta. Pelo menos 2 ou 3 pessoas também colocaram o seguinte, que já realizou alguns testes, não sei se foram aqueles que eu passei ou não, não importa, mas que já realizou alguns testes para. E aí foi interessante que usaram as mesmas palavras, né? Alguns testes para poder identificar as suas forças e as suas fraquezas, né? As suas habilidades e aqueles pontos que precisam melhorar. E para você se desenvolver, a primeira coisa que é essencial é você se conhecer, conhecer as suas limitações, conhecer as suas características, né? E esse conhecimento, gente, não é para mim, né? Não é para aula de tecnologia, não é para o Chicão. É para vocês. Quando eu sei quais são minhas deficiências ou as minhas dificuldades, eu vou trabalhar as minhas dificuldades, né, para superá-las ou para que isso se torne zero ali, né, para que isso não me traga nenhum prejuízo. Tá? Eu tenho, e eu procuro trabalhar isso, eu tenho uma dificuldade enorme em falar em público, em conversar com as pessoas, em me expressar. Vocês perceberam isso, sim ou não? Não, professor. Pois é, Rafael. Mas, cara, eu sempre fui o último cara que queria ser chamado, né? Em tempos de faculdade, né, de escola, enfim. Se eu tinha que dar o recado para a sala toda, minha voz não saía. Eu nunca consegui falar em público. Talvez vocês, muitos e muitas de vocês, sejam assim porque vocês preferem, né, muito mais escrever do que falar. Tudo bem, tá? Não é regra que vocês falem, tá? Mas é legal você praticar o falar, o se apresentar.
né, o se posicionar, porque profissionalmente isso faz a diferença, tá? Algumas pessoas aqui eu já vejo, né, que tem características assim, quando eu preciso, ela não tem dúvida, ela abre o microfone e vem interagir sem medo de errar, tá? E essa característica eu não tinha, mas para aquilo que eu fazia até então, eu precisei desenvolver, né? Agora não que a gente está virtual, mas imagina eu chegar diante de uma sala com 20, com 30, com 40, já trabalhei com salas com 60 pessoas, você chegar e travar, né? A sua voz não se propagar. Então, essa característica da timidez, conhecendo, eu fui trabalhar, né? Com técnicas, com leitura, né? E com realmente me expor. Errei. Teve vezes que eu gaguejei. Teve vezes que a voz não saiu, teve também, né? Mas isso você vai trabalhando e vai se habituando. Então, para todos que colocaram lá no último item, né, na quinta questão, que que realizou alguns testes para se conhecer, para conhecer o seu perfil, né, isso é muito legal. E eu até recomendei para algumas pessoas que fizessem, né, usando uma frase que é padrão, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece quem você é, conhece as suas limitações para você trabalhar, para que isso se torne pontos positivos na vida profissional de vocês, tá? Eu sei que alguns de vocês têm alguns objetivos que deixaram de maneira vaga, até porque eu não tinha que saber em detalhes e nem queria, tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês de que é muito importante vocês criarem o seu plano de desenvolvimento, de curto e de médio prazo. É igual, ou muito similar, à história das dietas, né? Ah, eu quero emagrecer até o final do ano, até o verão, projeto verão 2021, com volta de viagens e tal. Eu quero emagrecer 20 quilos. Nós estamos em setembro. Eu fecho o olho, chega dezembro. Eu vou emagrecer 20 quilos? Não. Se você não colocar uma meta para a semana que vem de perder 1 quilinho, um só, todo o resto não vai acontecer, porque você começa a dar ritmo, tá? Então, quem quer se aprofundar, por exemplo, na área financeira, porque se identificou, e tem duas pessoas que querem, uma já está atuando, a outra quer atuar. Então, se você quer se desenvolver na área financeira, veja o que é importante você conhecer dentro da área financeira, tá? E não esquece de passar pelas moedas digitais, tá? E eu não estou falando só de Bitcoin, eu estou falando de blockchain, eu estou falando de criptomoedas, né? Eu sei que recentemente descobriram um cara que ele só enganava, né? Que fazia a tal da pirâmide. Não é isso. O conceito dessas moedas digitais, ele é interessante. E quando bem utilizado, ele tende a dar resultados, tá? Hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre tendências, sobre o que vai acontecer. Eu acho que essa é uma das aulas que eu mais gosto, porque a gente vai falar daquilo que vai surgir, né? Se isso vai ser verdade ou não, o tempo vai mostrar. Só que eu trouxe no começo dessa conversa com vocês o que há mais ou menos 8 anos atrás diziam que seria tendência, tá? Ninguém dizia que para 2021 a gente teria carro voador. E a gente não tem, né? Mas tem coisas que foram ditas que hoje elas são realidade. Ok? Então, obrigado por terem respondido aquele questionário com muita franqueza. Agradeço o tempo que vocês se dedicaram. Tudo que vocês colocaram ali, aqueles que eu corrigi até agora, eu li. Eu sei que muitas daquelas frases não são de vocês, nem era para ser, tá? Mas como eu já disse, o fato de você pesquisar aquele assunto, ele vai melhorar aquilo que vocês conhecem,
né, as noções que vocês têm daquele aspecto. Quando eu perguntei para vocês, né, as características de um profissional contábil, era para que vocês lessem aquelas características e fizessem a reflexão. Poxa, desses 5 itens, o que que eu tenho? Que habilidade dessa que eu tenho, que já faz parte do meu dia a dia, e o que eu preciso buscar? Tá? Então, é nesse sentido, eu sempre procuro provocar a reflexão de vocês. Né? Quando eu reforcei a pergunta sobre Power BI, gostei bastante que alguns de vocês usaram termos que não são meus. Então, são termos que vocês pesquisaram para poder aplicar. Tá? E pelo que eu me lembro, acho que eu li 17. Dos 17 que eu li, somente uma pessoa está fazendo um curso, né, imagino que seja online, de Power BI, para usar na empresa que trabalha. Então, mais pessoas precisam acordar para aquilo. Tá? Alguém comparou o Power BI com o Excel, né? Assim, ó, guardadas as proporções, o Power BI é muito mais poderoso do que o Excel. Tá? E acertou aqueles que colocaram que, de qualquer dispositivo, o, o responsável pela empresa, e aí não importa muito o nível, consegue ter acesso às informações. É essa a ideia. É você disponibilizar a informação em qualquer meio. De qualquer forma, a pessoa consegue receber aquilo que está acontecendo. Tá? E só para finalizar, nessa passada por aquele questionário, gostei bastante, tá? Quando uma pessoa colocou no meio das respostas ali, né, que entende que a área contábil ela está abrindo a cabeça, né, está trazendo informações que a pessoa pode reaproveitar em outras áreas também. Então foi bem legal perceber que vocês estão olhando para, apesar do pouco tempo de curso, é claro, mas que vocês estão percebendo que o conhecimento contábil, ele abre opções para vocês. E aí depois você pode escolher onde vocês querem atuar. Ok? Então, li, né? Foi bastante legal olhar tudo aquilo que vocês escreveram. E a ideia da, da avaliação de vocês é mais ou menos seguir a mesma linha, tá? Com perguntas abertas, onde você pode explorar as suas respostas, onde você pode. Gabriela, é possível uma aula de Power BI? Gente, é. E aí, Gabriela, não é porque você colocou não, tá? Eu tinha pensado de trazer Power BI e mostrar um pouquinho para vocês. Mas o que que eu vou fazer antes? Né? Eu fiz um curso de Power BI, eu preciso me reciclar, tá? Para não passar vergonha junto de vocês. Mas eu prometo sim. Pode ser logo após a avaliação ali, né? Correção da avaliação, e aí eu reservo lá uma aula, um tempo, para mostrar para vocês a ferramenta, ok? Mas eu faço sim, Gabriela. Tinha pensado, e agora, com o seu pedido, só reforça o que eu posso trazer no encontro próximo nosso aí, tá bom? Mas eu vou fazer assim. Por nada. Gente, o que a Gabriela fez, eu pedi para vocês lá no começo do semestre. Vocês podem fazer. Tem alguma coisa que vocês querem conhecer, que é importante, que acha que vai agregar? Vão trazendo, a gente vai discutindo e se tiver no meu domínio, né, com muito prazer, eu compartilho com vocês, tá? Uma segunda ferramenta que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta para documentar processo, né? Porque a contabilidade ela é feita de processo. Ah, entra a nota, alguém tem que aprovar, tem que lançar, tem que ter a aprovação do lançamento, integra com o financeiro, paga. Isso é processo. Então eu vou mostrar também, Gabriela, num outro momento, uma ferramenta que a gente monta processos. Que aí depois vocês podem estudar, ela é gratuita, não paga nada. Vocês podem estudar para usarem
nas empresas que vocês trabalham. Tá? Bom, isso posto, eu só vou trocar aqui no material de apoio que eu subi uma versão errada da nossa aula de hoje. Aula 5 está aqui. Estou apagando. Se alguém já pegou a aula 5, por favor, pega de novo, porque eu estou atualizando ela, tá? Tinha algumas coisinhas erradas ali que eu percebi agora. Pois bem. Aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Fecha. Tá ok. Tá apresentando. Tá bom, eu troco de tela. Cadê vocês? Estão aqui. Tá, compartilhando minha tela com vocês, então. Como eu disse, hoje é uma aula que eu gosto bastante porque ela me permite fazer uma viagem, né? É uma viagem por... Estou apresentando. Ok, estão vendo minha tela? Creio que sim. Ok, Gabriela, obrigado. Bom, é uma viagem por quê? Porque eu não tenho, de certa forma, compromisso com a verdade e, por outro lado, eu posso falar com vocês sobre coisas genéricas, né? Se a gente olhar lá no nosso plano de trabalho, né, para hoje e para a semana que vem, o tópico é tendências da tecnologia para os próximos 10 anos. Então essa é a nossa pauta de hoje. É sobre isso que eu pretendo falar com vocês. Chicão, você tem bola de cristal? Não, nenhuma, gente. Mas e aí, como é que você consegue olhar 10 anos para frente? Simples, pesquisando, né? A pesquisa para trazer essa aula de hoje, a primeira coisa que eu fiz, né? Tendências para 2022. Que aí eu fui buscar o que tinha sido publicado há um tempo atrás, que aí havia indicação de que, olha, em 2022 vai ser assim, vai ser assado, tá? E a parte 2 da pesquisa, eu também vou lá e coloco tendências para 2030. Né? Peguei 2030 por ser uma data redonda ali. E aí eu encontrei alguns materiais que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, primeiro, né? Hiperautomação. E essa palavra ela apareceu mais de uma vez, tá? A tendência é que em 2022, gente, 2022, daqui a 3 meses, 45% das tarefas de trabalho repetitiva em grandes empresas serão automatizadas, tá? Com a hiperautomação, vai ser possível eliminar trabalhos burocráticos e manuais, minimizar erros e retrabalho e ganhar tempo, tá? Essa matéria, essa notícia, essa informação, ela foi publicada no dia 20 de agosto, lá de 2021. Faz tempo isso? Não, né? Não deu um mês. Pois bem, e o que é, gente, hiperautomação? Vocês podem pesquisar, tá? Hiperautomação. Mas hiperautomação é a gente conseguir substituir decisões e tarefas que são executadas por humanos. Ok? Pois bem, eu já disse isso a vocês, mas hoje eu pretendo mostrar, tá? Respeitando, Eu posso pode falar, Vinícius. pergunta, posso perguntar? Claro.
Professor, com essa hiperautomação, ela não vai acarretar desemprego? Vai. Tá satisfeito com a resposta, Rafael? Ah, sim, mas então no caso, eu imaginei que o senhor fosse falar isso, né? Aí eu tava pensando que eu ia falar depois da resposta. Então, por exemplo, isso para a economia, por exemplo, para o giro, não seria ruim? Depende para quem. Então, eu também imaginei que o senhor fosse perguntar isso. Porque para o empresário é muito melhor, né? Porque aumenta a produtividade e maximiza os ganhos. Mas e para a população operária? Para a população operária, Rafael, guardadas as proporções, tá? É um pouco do que aconteceu com o Boia Fria, né? Eu sei que vocês nem conhecem boia fria, né? Nem sabem o que é um boia fria, mas olha só. Vai lá, 20 anos atrás, toda madrugada tinha os ônibus e os caminhões que passavam pela periferia da cidade, pegando pessoas que iam trabalhar no corte de cana, tá? Essas pessoas, elas, sei lá, 4:30 da manhã, elas saíam. Pois é, Ingrid. Tinha muito, né? Depois você vai me contar o que aconteceu com a sua cidade, tá, Ingrid? Mas passavam esses caminhões e ônibus 4:30, 5 da manhã, iam para a roça, né, para as plantações de cana. Voltar um pouquinho, né? 1 ou 2 dias antes, eles queimavam toda a cana para facilitar o corte. E aí, 2 dias depois, passavam o ônibus, o caminhão, pegavam pessoas, levavam para essas plantações de cana, que iam fazer o quê? Iam cortar, né? Com facão, né? Com a proteção que era possível, cortavam cana o dia todo. Só que não era o dia todo, né? Era até por volta de 4 da tarde. E aí eles entravam nos ônibus e voltavam para a cidade, né? Na nossa região, vinha muita gente do Nordeste para trabalhar aqui, porque aqui tinha mais necessidade de trabalho do que tinha lá, tá? Só que o que aconteceu? Né? Por conta, primeiro, né, de toda a questão ambiental causada pelas queimadas. Segundo, por conta da evolução da tecnologia, da mecanização. Então, todas as usinas, elas assinaram um acordo que elas só podiam mecanizar 10 anos depois. Então, segurou a mecanização por mais ou menos 10 anos. Enquanto isso, essas pessoas continuaram trabalhando no corte de cana. Só que chegou, né, a data combinada, venceu. E aí? Aí as usinas começaram a comprar tratores e colhedeiras, e as pessoas que trabalhavam no corte de cana ficaram sem emprego. Você quer falar, Ingrid, um pouquinho ou escrever como é que foi o impacto disso na sua cidade? Pois é. E aí, em muitas cidades, vinha de fora de outros estados para poder trabalhar. E quando parou o corte, ou essas pessoas, quando elas tinham uma reserva, né? Lá em Clementina, ok. Quando as pessoas conseguiram algum dinheiro, elas voltaram para suas cidades natal, porque não tinha mais cana para cortar, né? Aconteceu em Clementina, aconteceu aqui em Vicentinópolis, enfim, gente, aconteceu na região toda, tá? Agora, e quando a pessoa não tinha condições de voltar? Exatamente. E assim, né, muitos desses 10 homens pegavam o dinheiro, dia seguinte torrava de cachaça e mais algumas coisas, né, e aí no outro dia ia trabalhar de novo. Alguns pegavam e mandavam para a família que ficava lá e precisava se manter, né? Tinha as duas situações. Mas, fim da história. Esses 10 homens aí que moravam na mesma casa, quando acabou, né, o corte, eles tiveram que voltar lá para sua cidade natal ou ir para outro lugar tentar ganhar vida fazendo outra coisa para Sal. Esses 10 anos que foi dado, Rafael,
Eles foram para quê? Para que as pessoas que trabalhavam no corte de cana pudessem ser treinadas para operar tratores, que iam fazer a colheita. Só que, ao invés de 10, né, para trabalhar com um trator, eram necessários 3, né, que aí teria 3 turnos. Então, de 10 caiu para 3, gerou desemprego. E as pessoas, cada vez mais, né, que trabalhavam lá no corte, elas tiveram que desenvolver outras habilidades. Tá? Então, Rafa, vai acontecer e está acontecendo a mesma coisa. Hiperautomação gera desemprego? É mentira eu falar para vocês que não. Gera. Gera redução de pessoas para fazer uma tarefa. Mas, né, tem muita coisa hoje que as pessoas não fazem. Por quê? Porque elas estão envolvidas a maior parte do tempo com tarefas burocráticas. As pessoas não fazem análise, elas não analisam tendência, elas não analisam risco, porque elas estão ali fazendo o básico, tá? Existe uma tendência de que algumas dessas pessoas sejam reaproveitadas fazendo outras coisas que elas não fazem hoje, tá? O segundo aspecto, Rafa, é que assim, se a gente automatiza, acontece uma redução da necessidade de mão de obra. Vai lá, né? Alguém aqui, não precisa dizer quem, trabalha numa instituição financeira, trabalha num banco. Se eu entro com automação no banco, como vocês vão ver aqui, se eu entro com automação, se esse banco vai dobrar de capacidade, ele não tem que dobrar a equipe. Então tem menos vagas no mercado. Isso é fato. E isso vai levar para vocês, Rafa, só para eu fechar, vai levar para todos vocês uma necessidade de vocês estarem melhor preparados, com mais habilidades, com mais conhecimento e tendo muito claro que as tarefas que são manuais ou monótonas, elas vão ser substituídas. Então, para vocês, e eu procuro sempre bater e reforçar, a formação de vocês, as habilidades que vocês vão desenvolver, elas são fundamentais. Porque não sou eu que estou falando que vai ter automação, que tarefa repetitiva não vai existir mais. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo real, tá? De um cliente e como ele permitiu que fosse aberto. Isso aqui está se transformando num case, então não é segredo mais. Mas olha só, para vocês entenderem, tá? A parte de baixo da tela aqui, onde está essa telinha de login, é o humano. É o humano fazendo. Na parte superior é uma automação. Tá? Eu posso chamar de robô, mas eu não vou nem falar que é um robô, senão vocês têm a impressão de que eu coloco um robozinho para preencher. Não, é uma automação. E eu vou deixar rodando aqui. Tá? Para vocês perceberem um pouquinho a diferença de velocidade. Lembrem-se, na parte de cima é o robô fazendo, na parte de baixo é o ser humano. Tá? Nota que o ser humano nem fez o login ainda, que ele estava pegando, colocou o celular, pegou o código para poder entrar no sistema. Enquanto isso, nosso amigo robô está fazendo lá em cima. E eles vão fazer a mesma operação, tá? Se vocês olharem, eles vão acessar as mesmas telas. Esse vídeo é curtinho, tá? Falta 2 minutos para acabar.
Estamos com 1 minuto e 20. Pô, Chicão, a velocidade que o robô clica, ela é mais rápida? É. O robô não tem que pensar para pegar o mouse para mover, né? Ele olha, vai na coordenada tal. Isso já deixa mais rápido. O robô não tem que pensar para localizar onde ele vai clicar. Ele vai lá e clica, tá? Então, o robô lá em cima fechou e abriu o sistema porque tem que fechar e abrir, né? Tem que trocar o usuário que está fazendo a operação. Aqui, ó, ele está fazendo o segundo login ainda, tá? Isso, gente, é a gravação do usuário real, tá? Não foi feito só para maquiar, né? Para dar a impressão de que o outro é mais rápido. Isso aqui é o vídeo real. É como o ser humano faz. Além de que, eu não sei se aqui embaixo tocou o telefone, a pessoa teve que parar para atender, né? De repente aconteceu isso, por isso que demorou um pouco mais. Olha só, 2 minutos e 30, o robô já acabou, tá? Eu não vou nem seguir, né? Não vou deixar seguir. Mas aqui o ser humano leva 50 segundos a mais para fazer a mesma coisa. Isso fazer alguma coisa. Então vejam, de 3 minutos, né, o robô faz em 2 minutos e 10. Esses 50 segundos, o que, que o robô faz? Ele pega a outra tarefa e vai fazer. Na segunda tarefa, ele já ganhou 110 segundos, né? Quase 2 minutos. E aí? Aí ele vai pegar a terceira. Tá? Então a ideia aqui era mostrar para vocês um pouco, né, do que eu falo que é a automação. E que aqui vem a tendência da hiperautomação. É a gente substituir tarefas humanas por tarefas feitas por robô. Ou por scripts. Tá? E isso envolve o quê? Tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que vocês fazem repetidamente, todas as... Vai lá, hoje é dia 13, né? Deve ter rolado para quem trabalha na área contábil, deve ter rolado alguns fechamentos, deve ter rolado algumas importações de DANF para lançar no sistema, deve ter rolado algumas extrações de guia para recolhimento. Essas coisas, facilmente, a gente consegue robotizar e automatizar. Tá? Tendências para 2022, né? Mais algumas, tá? Experiência por voz, né? No começo, quando surgiu o WhatsApp, vocês queriam escrever, né, interagir com as pessoas. E eu também, tá? Só que eu fui vencido, gente. Tem coisa que é muito mais prática e rápido eu falar do que eu escrever. E olha que eu não era adepto de ficar mandando áudios. Só que o que é possível hoje, né? Eu posso mandar um áudio, tem ferramentas que elas já estão muito eficientes em pegar o meu áudio e transformar em texto. Então, basta vocês pegarem nos telefones de vocês, tem uma opçãozinha lá que você vai editando e ele vai escrevendo. Então, a maioria das aplicações hoje, elas querem, elas esperam. Pois é, Vinícius. De certa forma, a gente tem preguiça de escrever, né? Ou você está fazendo alguma coisa e você prefere falar enquanto faz alguma coisa, né? E aí a ferramenta converte. Eu estava orientando um grupo no ano passado, há 2 anos atrás, um grupo de último ano lá fazendo TCC de computação. Eles queriam fazer um aplicativo para supermercado, né, que você vai montando a sua lista de compra, você chega no mercado e pode olhar a lista e ir comprando. A primeira coisa que eu falei para eles, eu não quero escrever para comprar tomate, eu quero falar tomate, e ele fala, acrescentado na sua lista. Tá? Hoje, quem tem, né, a experiência, quem já tem uma Alexa por perto, e eu falo Alexa, ela já acorda ali.
quem tem uma Alexa por perto já está vendo, né, que você não quer nem apagar a luz, você não quer nem regular o ar-condicionado, você não quer ligar a TV. Né? Alexa, faça tal coisa. Alexa, faça tal coisa. Então, gente, a experiência por voz para a gente, ela está muito marcante. E a gente cada vez mais precisa disso. Né? Eu vou falar para vocês o que me incomoda. Me incomoda o meu telefone ainda não ser tão inteligente assim. Ok, né? Eu preciso habilitar o Google alguma coisa aqui, tem que treinar minha voz. Não fiz isso ainda. Mas é muito mais prático. Tá? Agora, imagina, né? Eu ter essa facilidade toda de conversar com a Alexa, com o meu smartphone, eu não ter mais que ficar apertando o controle para ligar o ar, para desligar, para a TV. Eu já estou falando de internet das coisas. Eu já estou falando de tudo isso misturado. E aí, o ano passado, eu, pesquisando, né? Eu achei um vídeo que o pessoal estava divulgando alguns materiais para você colocar na sua casa. A minha casa não é inteligente. É uma casa normal, com fiação, com luz. Mas eles estavam vendendo kits que você colocava na entrada da sua casa. Ele fazia uma ponte ali entre a energia que vinha da rua e a energia que vai para dentro da sua casa. E que com essa caixa, ela já se conectava no Wi-Fi e você conseguia colocar ali X dispositivos ou componentes que você poderia acionar por voz. Então isso, gente, não é muito longe, né? Isso já é real e cada vez isso vai ser mais constante. Né? As lâmpadas que acende e apaga com voz ou com... Tem uma lá que você bate palma 2 vezes, ela apaga, você bate palma 1 vez, ela acende. Então essas coisas vão ficar cada vez mais naturais, tá? E a experiência por voz, ela vai ser muito mais utilizada. Né? Eu não quero ficar escolhendo Netflix, tendo que digitar com o controle da TV o nome do filme que eu quero, o nome da série. Né? Eu quero falar. E já tem TVs que no controle, você aperta o botãozinho, você já fala e ela reconhece. Só que a experiência por voz, ela é mais que isso. Né? O botãozinho que eu aperto e falo, ele é intermediário, é um passo. Está se buscando muito mais do que isso. Agora, imagina pegar essa experiência por voz e levar para os escritórios de vocês, para as empresas que vocês trabalham. Os clientes querem isso. Eles querem facilidade, não querem burocracia. E aí vem o segundo ponto, né? Chatbots inteligentes. Né? Chatbots são robôs que conversam com vocês. Né? O chat aqui, ele é escrito. Hoje vocês escrevem e falam com robôs e não sabem. Né? Só passado um pouquinho de tempo você fala, caramba, esse cara não é humano. Né? Olá, eu sou fulano da Telefônica. Então eles estão personificando essas soluções de chatbot. Que você conversa... Bom, a Magalu, né? A Magalu virou um personagem que está lá para frente de realidade virtual. E hoje, apresentadores... Baianinho. Oi? O Baianinho também, da Casas Bahia. Não vi, fizeram isso com ele também? Fizeram. Então, gente, e então aquele carinha do quer pagar quanto perdeu o emprego. Olha só, né? Estão substituindo atores por realidade virtual, por personagens virtuais. E aí você falando isso agora, Rafael, me lembrou de uma coisa. Já está com um tempo, né? Talvez coisas de 4 ou 5 anos, que lá em Hollywood e tal, o sindicato dos artistas queriam proibir que eles usassem personagens virtuais. É verdade isso, Ingrid. Eu já comento isso aí. Mas o sindicato dos artistas, eles entraram
né, com uma ação querendo proibir as produtoras de filme de usar personagens virtuais. Por quê? Porque eles estão tão próximos aos reais que eles fazem o que os reais fazem. E aí os artistas vão ter menos cachê para receber, tá? Lá para frente tem um lugar ali que fala de realidade virtual e realidade aumentada. Nós temos hoje animações, sim, nós temos hoje animações que elas são quase perfeitas, né? Que você demora um pouquinho para saber o que é real ali, o que é virtual. Pois é. Então, até os atores estão com a sua carreira em risco. Cara, olha a volta que isso dá, tá? Ô Ingrid, só pegando o que você trouxe, que aí entra nesse tópico aqui de... Opa, voltou? Credo. Já volto, já volto, já volto. Eu estava procurando um negócio, não achei, mas eu já acho. Cadê? É esse. Ah, era um ponteiro. Peraí. É esse carinha aqui. O que você colocou, Ingrid, entra um pouquinho aqui em inteligência artificial. Tá? O que aconteceu com o Facebook? Ah, deixa eu achar vocês aqui. Vocês estão aqui. O que aconteceu com o Facebook? Bom, primeiro, né, o ser humano ele não tem limites. A gente não tem. Né? A gente quer cada vez mais. Pois bem, a IBM ela tem uma solução, um projeto chamado Watson. Né? Para vocês, comparativamente, o Watson é igual a Siri do iPhone? Não. É muito mais potente, tá? É uma máquina que ela foi escrita usando inteligência artificial. E o que eles fizeram? Né? Esse projeto já tem muito tempo, tá? E muitas análises que são feitas hoje são feitas pelo Watson. O que eles pegaram? Né? Eles pegaram o código-fonte do Watson e falaram: Watson, pega esse programa aqui e melhora para mim. Então entregaram. O que o Watson fez? Reescreveu o código dele, deixando melhor, mais otimizado, né, com menos erro, e gerou. Ó, tá aqui, a versão 1. Watson, pega a versão 1, toma e melhora de novo. Então, com o Watson melhorado, que ele já tinha se melhorado, pegaram aquele código, porque inteligência artificial, gente, é programa, é um monte de coisa escrita ali. Pegaram esse código e entregaram para ele. Melhora para mim. O Watson pegou, gerou a versão 2. Ser humano conseguia entender ainda a versão 2? Conseguia, porque ele pegou os comandos e tal. Foram fazendo isso, né, sucessivamente. Chegou um momento que o Watson gerou uma linguagem, uma programação que o ser humano não entendia. Ele criou uma linguagem própria, que é parecido com a situação que a Ingrid colocou do Facebook. E eu já vou explicar ali do Face. O que o ser humano fez quando isso aconteceu? Para, porque isso aqui a gente não tem domínio mais. E se eu não tenho domínio, não sei o que ele está fazendo, como é que eu vou controlar essa máquina? Sabe aquelas coisas de eu robô, de revolução das máquinas? Chegou perto disso. O que a IBM fez? Ó, fecha isso aqui, guarda, não mexe mais. Ponto. Isso é o que vem da porta para fora. Vocês têm certeza que eles não continuaram evoluindo esse código? Eu não tenho. Com o Facebook também tem uma inteligência artificial dele. O que é essa inteligência artificial do Facebook? É uma das coisas que
eles usam para sugerir os vídeos que vocês assistem, as publicações que vocês curtem. Vocês perceberam que depois de um tempo, tanto o Instagram quanto o Face, ele vai sugerindo coisas para você que você só vai consumindo porque é bem aquilo que você quer. Então, por trás ali tem inteligência artificial que vai aprimorando o material que te fornece de acordo com... Pois é, José, é isso mesmo. De acordo com aquilo que você vai consumindo. Então, eles pegaram essa inteligência artificial do Facebook e foram deixando ela evoluir também. Só que chegou uma hora que eles perderam o controle. Tá? Além dessa linguagem própria, vocês vão, se pesquisarem, vocês vão encontrar essas máquinas, como estava aprendendo sozinha e elas aprendiam baseado na experiência que está disponível, elas começaram a ficar preconceituosas, homofóbicas, sabe? Algumas características de muitos seres humanos, essas máquinas absorveram. E aí, de novo, perderam o controle. Porque a máquina não pode desenvolver coisas que você não tem domínio. E aí também, Ingrid, fecharam. Para o projeto, vão parar por aqui porque o resultado não está sendo bom. Agora, que a gente tem hoje inteligência artificial usada em todo lugar, nós temos. Né? Tudo que a gente consome é IA que está agindo. Né? Vocês podem usar qualquer outro serviço de streamer, tá? Eu uso, né, já faz um tempo, eu gosto de usar o Spotify. Só que começou a me surpreender, né, aquelas feitas para você. Né, são seleções do Spotify que ele prepara de acordo com o seu perfil. O que me assustou? Quando as feitas para mim, elas eram realmente feitas para os meus hábitos, né, de músicas que eu gosto de ouvir. IA, inteligência artificial. Tá? Hoje a gente recebe muito impulsionamento de compras baseado nos nossos hábitos. Né? E aí eu vou compartilhar um sentimento com vocês que me incomoda por vezes. Tá? Não sei se já aconteceu com vocês. Mas às vezes eu penso que eu quero alguma coisa. Poxa, eu precisava olhar tal coisa. E às vezes até eu comento com alguém. Tá? Por coincidência ou não, sem que eu tenha feito a primeira pesquisa, porque quando você pesquisa uma vez, tudo bem. Né? Os cookies vão te trazendo ofertas daquelas coisas. Mas sem que eu tenha feito a primeira pesquisa online ainda, eu começo a receber essas coisas. Isso porque eu comentei com alguém, isso porque eu falei com alguém. E aí, para vocês pesquisarem depois e se aprofundarem, eu fico pensando... Né? Professor, Pode falar, Matheus. isso eu acredito, não acontece comigo também, mas é porque quando a gente baixa algum aplicativo ou a gente pega o celular, ele pede para a gente autorizar ele, o nosso microfone, localização. Então eu acredito que está nos ouvindo, né? Quando a gente autoriza a voz do celular, localização, esse tipo de coisas. Então, tipo, acontece comigo também. Eu falo, converso, aí eu vou pesquisar, aparece aquilo que eu acabei de Que falar. você Eu fico falou. assustado, alguém tá me vigiando, né? Mas é perfeito, Matheus. É isso mesmo que eu queria trazer para vocês, né? Deixa, Josi, deixa muito vulnerável. E, Gabriela, pode se preocupar, tá? Assim, eu não consigo comprovar, tá, gente? Porque, em teoria, isso não deveria acontecer, né? Os microfones capturarem as minhas conversas, como, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Isso não deveria. Só que eu tenho a impressão de que isso acontece. Né? Assim como o Matheus acabou de falar.
Porque não faz sentido. Ingrid, quando eu pesquiso a primeira vez, ok. Né? Que aí tem um cookiezinho lá gravado. Esse cookie muitos sites utilizam, né? Para trazer aquilo que eu quero. Agora, quando eu não pesquisei, né, fica muito esquisito. Amanda, é para ter medo sim, e longe de mim, gente, ficar plantando, né, coisas na cabeça de vocês. Eu só quero que vocês olhem para toda a tecnologia e construam as conclusões de vocês. Sim, exatamente. Como é que ele consegue buscar por similaridade, né? É claro, gente, não dá para medir o quanto de tags, né, de marcadores, de palavras-chave e cruzamentos o Google tem, tá? É algo assim, né, sem tamanho. Mas tem muita coisa ali que a gente não sabe, tá? Só para fechar essa teoria da conspiração, né? Eu fico pensando, eu já falei isso para vocês, os serviços de GPS, né? Que a gente usa e não paga nada. Mas aí eu recebo depois do Google, e ele pode me dar e pode fornecer para todos vocês, um relatório de todos os lugares que eu fui. Olha, no último mês, esse aqui foi seu trajeto. Né? E às vezes eu não estou nem usando o Waze, nem usando nenhum navegador. Né? Eu só estou com o telefone ativado e, sei lá, me deslocando. Então, gente, tem muita coisa por trás aí que deixa. Pois é, Josi. Isso já aconteceu comigo, eu não consigo, gente. Ah, bem lembrado, Josi. Recentemente teve uma discussão, né? Uma polêmica em cima do WhatsApp quando ele atualizou seus termos de privacidade. Né? Vocês sabem que o WhatsApp foi comprado pelo Facebook. E aí essa atualização dos termos de privacidade estava falando assim que, olha, tudo que você faz no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, isso aqui é uma coisa só para a gente. Né? São os mesmos dados e você autoriza a gente a estar usando isso para estatísticas e tal. Né? E muitas pessoas não quiseram atualizar ou aceitar as políticas. Porque, imagina, né, tudo que você conversa no WhatsApp, Josi, ir lá para os servidores do Facebook. Cadê a privacidade de novo? Teve alguém um pouquinho acima que falou de privacidade. Deixa eu ver quem foi. Uhum. Que... foi você, Josi, que falou que deixa vulnerável, né? Imagina onde é que está a nossa privacidade. Nós não temos. Né? Fica tudo muito exposto. E a gente pensa que porque está online não interfere na nossa vida offline. E a gente virou uma coisa só. Tá? Então, algumas empresas elas estão desfazendo seus grupos de WhatsApp, né? Levando para outras ferramentas mais protegidas. Né? Um exemplo, deixa eu só pegar o nome aqui que eu esqueço o nome desse cara. É o Signal. Né? E o próprio Telegram. Então, tem algumas empresas que estão indo para essas plataformas porque o WhatsApp ele está muito aberto, né? Sem contar a quantidade de recursos que eles colocam que vão nos prendendo, né? Recentemente, o WhatsApp liberou a versão que você pode fazer ligações pelo computador. Como eles são bonzinhos, não é? Permitindo que a gente possa fazer as nossas conversas também pelo computador. Tem razão, Amanda. Bem lembrado. Transação financeira. Fato. Né? Gente, onde que isso vai parar? E olha o poder que esses caras começam a ter. Né? Tudo na mão deles. Eu não cheguei a experimentar, Amanda, para saber que tipo de transferência é essa. Né? Se eu estou fazendo um Pix, um TED, eu não sei.
Não sei porque eu nunca usei, tá? Mas essas coisas me assustam, porque abaixo, né? Na nossa lista tem aqui, ó, privacidade e segurança. Sabe, eu fico preocupado porque a gente coloca tudo no nosso smartphone. Ah, tá, legal. Bom saber. Se a gente coloca tudo no nosso smartphone, e quando a gente perde esse cara? E quando alguém rouba? Ah, Chicão, coloca senha. Tá bom, os caras quebram senha lá em 2 minutos. Né? Ah, coloca digital. Aí os caras têm um software que, né, ele burla o reconhecimento digital do telefone. E eu tenho certeza que vocês, quando usam o smartphone, vocês não se preocupam tanto assim com segurança. Então, gente, eu fico preocupado com, sendo de TI, tá? Onde que essas coisas todas vão nos levar? Ah, Chicão, você está falando que a gente tem que ir no banco fazer saque? Não, gente, não é isso. Mas assim, vocês precisam se precaver, né, de várias maneiras diferentes. Cuidado com senha, cuidado com o que você acessa, tenha um antivírus no seu telefone, cuidado com a engenharia social. Né? Ontem, rapidamente, eu vi uma matéria que eles estão burlando os aplicativos de delivery. Sim, realmente, Josi, tem muitas vantagens, só que a gente tem que tomar cuidado com os riscos. Né? Ontem eu ouvi que eles estão interceptando, né, alguns aplicativos de delivery. Pois é, Carol. Desviando e cobrando mais dinheiro, então a gente tem que tomar cuidado. Né? Vocês, eu sei que vocês são pessoas que estão atualizadas. É isso aí, Amanda. Vocês são pessoas que estão atualizadas, são jovens, né? Estão acostumados com tudo isso. Mas em um momento de distração é suficiente para você deixar vulnerável. Né? Quem de vocês habilitou no seu WhatsApp o duplo fator? Né? Que é aquela autenticação por senha que ele pede de vez em quando. Tenho certeza que muitos de vocês não. Então façam isso. Legal, Amanda. Façam para evitar clonagem. Então, Como é que é? Duplo fator? duplo fator de autenticação. Sempre que vocês ouvirem duplo fator é quando é usado duas formas para você se autenticar. Por exemplo, alguns bancos, né? Você está acessando o banco, ele pede para você um chaveiro, ele pede um token. Né? Quando o telefone permite, ele pede a sua digital, para evitar que outras pessoas possam clonar e possam estar usando como se fosse você. Tá? Então, gente, né, pegando aqui o que é tendência para 2022, né, privacidade e segurança, LGPD está aí, Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve a área de vocês, dados sensíveis. Né? E aí, se vocês quiserem, vão me avisando depois em outras aulas, eu posso pedir para alguém, né, no caso é um advogado, que eu posso pedir para ele falar sobre isso com vocês, para abrir um pouquinho a cabeça de vocês sobre o que é isso e qual que é o impacto no trabalho de vocês. Ok? Então, seguindo aqui, temos mais alguns minutos. Um termo também que é muito recente hoje, eles chamam de Customer Experience, ou experiência do usuário. Vocês já perceberam que alguns programas que vocês usam, eles são muito fáceis de usar, muito simples de usar. Né? Quem usa aplicativo de banco digital, não estou fazendo nenhuma propaganda, tá? Mas como o Nubank, que é o primeiro banco digital, né? Como o Banco Inter e outros, tá? Eu falo desses dois porque esses dois eu já usei. É muito fácil de usar, é muito intuitivo a gente usar esses aplicativos. Então, hoje, quem trabalha com tecnologia e as empresas de tecnologia,
elas estão muito preocupadas em trazer essa experiência do cliente. Como o cliente quer fazer, como o cliente quer ser atendido, como o cliente quer interagir com a gente. Isso faz com que cada vez mais os aplicativos eles sejam simples de usar, com poucos toques, né? O processo de compra antigamente no e-commerce ele era muito longo, tinha muitas etapas. Até que um grupo lá, há um tempo já, criaram um recurso que eles chamavam de compre com um clique. Alguns sites eles permitem que você compre sem ter que fazer cadastro. Você coloca seus dados lá para emissão da nota e vai, né? Sites mais antigos, você tem que ter o seu usuário, você tem que se logar para depois comprar. Aqueles que acordaram, a última coisa que eles pedem é o seu login. Você pesquisa produto, você coloca no carrinho, você tira, você vê preço, calcula frete, forma de pagamento. Eu quero finalizar o pedido? Tá bom, então agora me fala quem que é você, para eu poder pegar seus dados. Então, toda a experiência, o usuário já foi, já cheirou, já experimentou, sabe, já calçou. Agora eu quero. Então, eles constantemente, as empresas de TI, elas estão buscando levar para o usuário aquilo que eles precisam, tá? Fazendo um paralelo com as empresas que vocês trabalham. O cliente de vocês tem que ligar, falar com você, explicar que ele quer uma declaração porque ele esqueceu de recolher ontem, e aí você fala que vai mandar amanhã para ele, né? E é um absurdo, né? Uma coisa que acontece comigo até hoje. Eu recebo por e-mail o boleto e dali a 2, 3 dias eu recebo o papel. O que eu faço com o papel? Jogo fora. E a empresa lá, ela ainda está pagando pela impressão e pela entrega do boleto. Gente, se está cadastrado, né? Se eu falei que eu quero receber por e-mail, não tem que mandar papel para mim. Estou falando isso para a experiência dos clientes de vocês, né? O que um escritório contábil precisaria ter? Primeira coisa, um chatbot, né? O cara me chamou no WhatsApp. O chatbot já reconhece o telefone do cara. Boa noite, seu Francisco. Como é que eu posso ajudá-lo? Eu quero a segunda via do meu INSS. Volta. Seu Francisco, eu vi aqui que o senhor está com o mês 8 e o mês 9 em aberto. Qual dos dois o senhor quer? Ou o senhor quer os dois? Os dois. Seu Francisco, está aqui embaixo os 2 PDFs com sua guia para recolhimento. Agora, pergunto a vocês. Os escritórios que vocês trabalham estão assim hoje? Não. Alguém tem que ir lá, tem que recalcular, tem que anexar a guia. E são tarefas repetitivas. Tá? Então, é só um exemplo de como a experiência do usuário conta. E serve para vocês mudarem a forma que vocês estão tratando os clientes de vocês. Se não estão tratando, vocês precisam enxergar as facilidades que vocês têm hoje e levar para o trabalho. Porque as pessoas querem simplicidade, as pessoas querem agilidade. Horário de funcionamento do escritório, das 8 às 17 horas. Vocês têm clientes que trabalham à noite, vocês têm empresas de comércio eletrônico que funcionam 24 horas. E o seu escritório atende das 8 às 18? Não. Pode ser que o escritório físico, sim, das 8 às 18. Mas você disponibiliza um chatbot, você disponibiliza um atendimento digital, que a hora que o cliente precisar, ele vai ser atendido. Pode ser que não vai te acordar de madrugada para você gerar a guia, mas alguém
um robozinho lá, gera essa guia e manda para o cara. No dia seguinte, você vai ter só a lista, né? Olha, ontem à noite eu atendi 10 pessoas. Olha, na última noite eu atendi 15. E esses aqui eu não consegui resolver. Por exemplo, tá? Experiência do usuário. Então, já que vocês têm o material na mão, né? Procurem descobrir um pouco mais sobre isso, tá? Isso é de TI, visa a gente conhecer o nosso cliente, só que a experiência do usuário também pode ser aplicado no trabalho de vocês. Como é que as pessoas querem e precisam ser atendidas? E isso também leva, né, para o que eles estão chamando aí de automação de marketing. Que ali em cima, acho que foi o Rafael que falou da bolha, né? Isso leva para a gente segmentar, levar a mensagem para quem tem necessidade e interesse. Então, conhecendo o meu usuário, eu consigo fazer campanhas, eu consigo fazer ações voltadas para aquele cliente, para que ele possa ser atendido da maneira que ele quer. Ok? Me lembrei de uma coisa agora que eu ia falar, né, eu acabei esquecendo. Quando a gente falou um pouquinho antes na aula sobre os boias frias, daqueles 10 anos que eles tinham que se capacitar, né? Que deram tempo porque eles seriam os operadores das máquinas. Tudo isso estava lindo, né? Só que aconteceu uma coisa que não estava prevista. E aí eu posso errar pelo excesso, tá? Eu vou arriscar. O que eles não contavam lá atrás, né? Quando eles resolveram parar com queimadas, não usar mão de obra mais para fazer corte de cana, tá? Eles não contavam com a empresa, e salvo engano, e se eu estiver enganado, me desculpe, não contavam com a empresa que, salvo engano, a Ingrid trabalha. Né? Se não for a Ingrid, me desculpa, errei o nome, mas não contavam com uma empresa chamada Solinftec. Que ela fez o quê? Ok, você tem 10 tratores, eu coloco 10 computador de bordo. Ao invés de ter 10 operadores, que na verdade, se você quiser rodar 24 horas, são 30, você contrata 3. Um para monitorar as máquinas em cada turno. E aí os tratores que trabalhariam só durante o dia, com essa automação, eles passam a trabalhar ou podem trabalhar 24 horas por dia. Aí você, Amanda? Disse que eu poderia errar, tá? Desculpa, mas foi isso, né? Planejaram uma coisa, aí surgiu uma empresa de base tecnológica com uma solução que mudou aquilo que eles tinham planejado. E aí, Rafael, infelizmente, né, mais pessoas no mercado de trabalho. Tá? E é por isso, né, que a formação ela é essencial. Eu ouvi hoje de um sócio uma coisa que eu nunca achei que eu iria ouvir. Ele falou o seguinte, em uma reunião com toda a equipe, falou, gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso para vocês, mas eu estava pesquisando, né, e nas minhas pesquisas, eu encontrei vários materiais que indicavam que a programação de computadores, né, que é o que eles fazem, ela também vai ser automatizada. Então não vai ter mais uma pessoa escrevendo um software. Vai ter um software escrevendo um software. Que é um pouquinho do que a Ingrid falou ali em cima com relação ao Facebook. Né? Que duas máquinas conversando, trocando informações, elas criaram um dialeto próprio. Então vai ser a máquina fazendo programas.
Tá? Ah, vai sumir programador? Não estou falando isso claramente. Mas muitas coisas repetitivas, sim, vão deixar de ser feitas por ser humano também na área de tecnologia. Ô, professor, Fala, Rafael. e consequentemente, sabe o que vai aumentar? A desigualdade social, né? Vai. Mas aí, Rafa, na semana que vem eu vou trazer isso para vocês. Aí tem um aspecto que é uma mudança cultural, tá? E eu não estou defendendo uma linha de governo ou outra. Eu só vou trazer para vocês pensarem. Existem pesquisadores que eles indicam o seguinte, que um grupo de pessoas, né, vou falar isso de maneira muito macro, vou plantar a sementinha da discórdia e vou sair da sala. Né? Na semana que vem a gente fala mais sobre isso. Mas tem um grupo que acredita que, de alguma forma, as pessoas têm que ter uma renda mínima e aí, a partir desse mínimo, a pessoa tem que ter a possibilidade de buscar outras rendas ou outras coisas. Não estou falando, gente, de assistencialismo, né? Não estou falando de Bolsa Família, de Bolsa Escola, mas existe essa preocupação também, Rafa. Se você está automatizando, tem uma parte, uma parcela da população que não faz aquela atividade, ou que faz aquela atividade, que vai deixar de fazer. Só para você pensar, Rafael. Muitas pessoas que saem aqui do nosso país e vão trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, vão fazer coisas que os americanos não querem fazer mais. Ok? E eu vi também recentemente, só para colocar mais tempero, né? E vocês pensarem, a gente fala semana que vem, e quem puder e quiser pesquisar sobre isso, a gente abre uma pauta na semana que vem e vamos continuar conversando sobre essas coisas. Mas eu vi recentemente uma matéria que uma empresa ela já estava produzindo numa escala um pouco maior robôs para serem usados nas casas. Gente, o aspiradorzinho que aspira sozinho é um pequeno passo, né? Eu ia falar na semana que vem, mas os fogões que você escolhe a receita e ele prepara para você é um pequeno passo. Então essas coisas vão ficar cada vez mais constantes. Tem alguns robôs de limpeza que eles já aspiram e passam pano. Ah, Chicão, mas não tira poeira. Calma. Calma que as coisas vão caminhando. E aí eu pergunto, né? Só para a gente fechar. O que serão das pessoas que hoje fazem essas tarefas domésticas? Sim, né? Infelizmente é desemprego, infelizmente é busca de outros trabalhos que elas não fazem hoje, tá? Só que aí, Rafa, né, um alento, e agora eu termino mesmo, tá? Só para a gente pensar. Durante esse período de pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Talvez com a proporção menor, as coisas retomando já, mas quantas pessoas perderam o emprego e tiveram que se reinventar? Empreendendo, né, e fazendo outras coisas. Então, eu acho que é esse o movimento. O que eu estou falando para vocês, né, não são coisas para um ano, mas são coisas que as pessoas vão ter que se readequar. Mas sim, Rafael, existe uma preocupação muito grande com relação ao aumento da desigualdade social. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado o papo de hoje. Era isso, né? Boa noite, boa semana a todos vocês. Boa Boa noite, noite. professor. Valeu, Rafael. Valeu, Matheus. Boa noite, Amanda. Ingrid, boa noite. Caroline, boa noite. Josiane, boa noite também.
Boa noite, Beatriz. Ana Paula, boa noite. Boa semana, boa noite, Lawane. Isabela, Gabriel, Júlia, Gabriela e Gabriele, boa noite a todos vocês. Boa noite, Mariana.